Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube Psique em Xeque. Antes de mais nada, peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like no nosso conteúdo e também deixe os seus comentários. Isso vai cooperar e muito para o crescimento do nosso canal. Estamos precisando aí chegar a 4.000 horas assistidas, o que é muito difícil, e também a 1.000 inscritos dentro de 365 dias, isso mesmo, dentro de um ano. É uma grande tarefa que nós estamos empreendendo aí e conto com a ajuda e a cooperação de todos vocês, tá bom? Como vocês que estão aí acompanhando o canal sabem, nós estamos aí dentro da leitura, né, de alguns textos propriamente ditos, e como de toda a obra, no caso aí dos volumes, né, das obras completas do Freud, da Companhia das Letras. E nós ainda estamos no volume de número 6, né, que é aquele que nós começamos no último vídeo aí a abordar um texto, né, do Freud dentro desse volume 6 aqui, ó, da Companhia das Letras, que é os meus pontos de vista sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses. Então nós estamos lendo esse texto e aí nós hoje vamos dar continuidade. Esses vídeos aqui estão ficando longos, algumas pessoas não gostam, mas assim, eu acho que o que vale é o exercício aqui. Alguns vídeos vão ser mais curtos, outros mais longos. Eu acho que é isso, assim. E comente aí se você está gostando desse tipo da maneira de abordar os textos, se não, enfim, deixa aí seu comentário. E quanto mais habilidade adquiria em prosseguir na demanda, apesar da negação inicial dos pacientes, ou seja, quando você aborda o paciente, né, abordando o tema da sexualidade, alguns se retraem, alguns fogem do assunto, né? Apesar da negação inicial dos pacientes, mais constantemente surgiam tais fatores patogênicos oriundos da vida sexual, até que me pareceu faltar pouco para que fossem universais. Ou seja, ele parte dessa particularidade do método indutivo, vamos assim colocar, né, da observação daquelas pessoas que estão na clínica, para depois tentar aí aplicar uma questão dedutiva, universalizar, no caso, a teoria psicanalítica, aplicando que a origem de todo tipo de neurose tem a sua, toda a estrutura neurótica ou das psiconeuroses ou das neuroses de transferência tem a sua origem, tem a sua etiologia, tem o seu início nesses conflitos advindos da vida sexual do sujeito. Então ele parte desse lugar da clínica, da observação clínica, para então daí colocar que universalmente todo mundo que tem as suas neuroses estabelecidas na infância, isto é, nas neuroses transferentes, nas psiconeuroses, ela advém de experiências, quer seja do campo fantasioso, né, do sujeito, quer seja do campo da materialidade da vivência sexual desse sujeito, da sua sexualidade. E aí ele continua, mas desde logo foi preciso levar em conta que irregularidades sexuais sucedem com igual frequência, por pressão das condições sociais, e permaneceu a dúvida quanto ao grau de desvio da função sexual normal que podia ser considerado patogênico. Por isso, dei menos valor à evidência regular de transtornos sexuais do que a outra descoberta, que me pareceu mais clara. Verificou-se que a forma tomada pela doença, neurastenia ou neurose de angústia, mostrava a relação constante com a natureza do distúrbio sexual. Ele falou que constantemente ele verificou que tinha uma correlação entre a neurastenia e as neuroses de angústia, né? Nos casos típicos de neurastenia, encontrava-se a masturbação regular ou a poluição frequente. Na neurose de angústia havia fatores como coitus interruptus, ou interrompimento do coito, né? A excitação frustrada, e outros em que o elemento comum parecia ser a descarga insuficiente da libido produzida. Somente após essa descoberta, fácil de se fazer e que pode ser confirmada à vontade, é que tive a coragem de reivindicar
para influências sexuais uma posição privilegiada na etiologia das neuroses. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a partir da observação dos casos de neurose, de neurastenia, neurose de angústia, né, que ele contemplou na clínica e que, inevitavelmente, todas as pessoas que manifestavam essa forma patogênica de ser, né, sintomática, que aparece nas neuroses, quando se investigava de forma anamnésica, de forma a ouvir o sujeito, a como o sujeito colocava na linguagem a questão, ele observou então que em todos os casos tinha uma ligação direta com uma vivência sexual desse sujeito. E a partir de então surge a afecção neurótica, surge então o conflito, né, das instâncias em que produz aí o que tem como resultado a estrutura clínica a qual se denomina de neurose. E ele diz assim, além disso, nas frequentes formas mistas de neurastenia, a neurose de angústia também se podia assinalar uma mistura das etiologias que eu havia suposto para as duas formas distintas. E essa divisão no modo de manifestação da neurose precisa se harmonizar bem com o caráter polar, masculino e feminino da sexualidade, né? Ele traz aqui uma questão importante de que ele introduziu como se houvesse antes uma distinção entre gêneros, né? Para se manifestar ou de como se manifestava a neurose. Contudo, ele vai começando a observar que é preciso haver uma harmonização nessa interpretação, que a etiologia é a mesma tanto para o gênero feminino quanto para o masculino, ou seja, é de ordem sexual. Ambas são de ordem sexual. Não é uma de um jeito e outra de outro. Não é uma surge a partir de um tipo de conflito, outra a partir de outro. Dentro da história do sujeito, claro, dentro da sua singularidade, da sua particularidade, ele ou ela tem os seus conflitos singulares. Contudo, todos esses conflitos têm como origem, têm como etiologia a sua vivência sexual, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino.